É possível escapar da realidade? Há uma porta para ver o que ocorre além do cenário ao nosso redor? Vivemos em uma simulação? Vamos mergulhar nessas perguntas neste vídeo, nessas e em tantas outras. Todas perguntas que começaram a assombrar novas e velhas gerações depois que um terrível pesadelo tomou forma na internet. No começo, os fóruns serviram para que as típicas lendas urbanas que conhecíamos a vida toda tivessem um novo lugar para se espalhar e circular. Já faz tempo que o mundo virtual criou suas próprias lendas surgidas na rede. O exemplo mais conhecido é o Slenderman, criado em 2009 após aparecer ao fundo de uma foto granulada. E bastou apenas essa sombra para que o mito devorasse a realidade. Tudo ficou particularmente sombrio quando duas meninas de 12 anos que disseram querer cultuar o personagem esfaquearam uma colega 19 vezes. Desde então, a internet gerou muitas histórias misteriosas, mas uma em especial se destaca cada vez mais. Talvez porque, de certa forma, ela contém em seu interior diversos fatores, mas todos representantes da modernidade. Nostalgia por tempos perdidos, medo diante da imensidão, a ideia de que o nosso mundo não é o único, e a terrível certeza de que estamos imersos em um verdadeiro conto de horror cósmico. Bem-vindos ou não à história dos Backrooms. Antes de iniciar, quero saber se vocês já conhecem essa história. Como vocês conheceram, como ficaram sabendo da existência dessa lenda da internet? Quero ler todos os comentários de vocês aqui embaixo e também quero saber o que vocês acham sobre isso. Convido vocês a escreverem isso e sugerirem temas para próximos vídeos. O Era Uma Vez para essa história de terror nos coloca em 21 de abril de 2019. Nesse dia, um usuário anônimo do 4chan postou uma foto em um tópico de imagens amaldiçoadas. O 4chan é um fórum, mas não um comum. É ligado às subculturas e ao ativismo online. Os usuários do 4chan foram responsáveis pela criação e popularização de vários memes conhecidos por todos. E o fundador do projeto foi nomeado em 2008 como a pessoa mais influente pela revista Time. Portanto, fica claro para nós que muito do que acontece no 4chan tem potencial para se tornar algo gigante, se receber a atenção necessária. No entanto, a foto da qual estamos falando, uma foto em que se via um corredor com papel de parede amarelado que se bifurcava, não causou grande alvoroço na comunidade. As coisas logo começariam a mudar. Menos de um mês depois, mais precisamente em 12 de maio de 2019, outro usuário anônimo do fórum voltou a usar a foto, desta vez não como um comentário, mas para iniciar um tópico. Abaixo, ele colocou um texto breve, no qual convidava outros usuários a postar imagens de lugares inquietantes que causassem desconforto. Mesmo que à primeira vista não tivessem nada de estranho, dessa vez a imagem ganhou mais relevância. A publicação gerou debates e muitos concordaram que aqueles corredores vazios realmente causavam certo desconforto. De repente, um usuário completou a sequência. E longe de compartilhar sua opinião, o que ele fez foi escrever o seguinte: se você não tomar cuidado e sair da realidade nos lugares errados, vai acabar nos backrooms, onde não há nada além do cheiro de carpete velho e úmido. A loucura do papel amarelo, o ruído de fundo interminável das luzes fluorescentes zumbindo ao máximo. E aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias, segmentadas aleatoriamente, nas quais você pode ficar preso. E isso não é tudo, a última linha era para alguns a pior. Deus te proteja se você ouvir algo vagando por perto, porque com certeza esse algo já te ouviu. Por que aquele usuário escreveu isso? E mais, o que eram os backrooms? 2 dias depois, chegava o golpe final para o nascimento do creepypasta mais famoso da atualidade. Outro usuário anônimo publicou unindo imagem e texto. Horas depois, muitos começaram a compartilhar e não houve mais volta. Os corredores começaram a se tornar intermináveis. Naquele momento, a maioria dos usuários não pôde deixar de admitir que a imagem e o texto combinados davam uma sensação ruim. Muitos outros começaram a contar que em algum momento já tinham se sentido em um lugar assim. Um terceiro grupo afirmava já ter estado lá em sonhos
Que lugar era aquele? Cuja tradução literal é os fundos das lojas. Como alguém podia sair da realidade nas áreas erradas? Tantas perguntas trouxeram especulações imediatas. O novo Slenderman começou assim a estender seus tentáculos. Mais opiniões, mais fotos de lugares semelhantes, mais relatos que davam àquele mundo uma forma ainda mais estranha. Claro. No final de maio de 2019, os Backrooms já eram um sussurro em páginas especializadas em histórias amaldiçoadas da internet. Atualmente, 3 anos depois, são muito buscados e sua mitologia só cresce. Fala-se sobre vários níveis dos Backrooms e as criaturas encontradas lá. A linha entre realidade e ficção é tênue, e até mesmo há dicas para quem quiser tentar cruzar a porta que separa o nosso mundo comum dos Backrooms. Mas não vamos nos adiantar. Antes de entrarmos nessas questões, vamos ver o que podemos encontrar nesses lugares misteriosos. Os Backrooms também foram associados ao conceito de kenopsia, cunhado pela primeira vez no Dicionário das Dores Sombrias, como a atmosfera triste e opressora de um lugar que normalmente está cheio de pessoas, mas agora está abandonado e silencioso. A sensação também estaria ligada à desorientação, pois geralmente se vê o lado B de um lugar. Quando se transita por ele em uma situação incomum, se perder é a situação incomum por excelência. Quem nunca se perdeu e passou por trás de algum lugar, entre corredores mofados e goteiras? Um grande grupo de pessoas que se sentem atraídas pelos Backrooms entende nessas explicações, racionais e simples, o potencial de todo o conceito. Eles sabem que é daí que vem essa ansiedade profunda e às vezes assustadora que ataca quando alguém vê uma imagem de corredores descuidados e extensos. Para eles, já seria terrível demais se perder nesses labirintos sinuosos. E geralmente entendem os Backrooms como um universo que pode se expandir ao infinito, mas que não está dividido especificamente em escalas, nem possui vida em si mesmo. Eles veem na solidão das imagens originais toda a condensação do quão assustador o assunto pode ser. Outras pessoas reuniram experiências e abordagens alheias para criar cosmovisões mais amplas e, sobretudo, mais estranhas. Embora existam milhares de níveis na wiki de The Backrooms, é cânone nessa lenda urbana a existência de 3 níveis. Vamos analisá-los um por um. O nível 0 é o que aparece na foto original dos Backrooms, que reúne as principais características desse creepypasta: carpete úmido, paredes amarelas e luzes fluorescentes zumbindo. Outra característica desse nível é que ele pode levar alguém de volta à realidade, ser transportado para o início do nível ou para uma nova dimensão com outros seres hostis. Em alguns lugares, ele é descrito como um nível totalmente alheio a qualquer tipo de vida. Outros afirmam que nesse nível estão os chamados sabujos, descritos como seres humanoides desfigurados e maníacos. Dizem que se várias pessoas entrarem juntas, apareceriam em pontos diferentes do mapa. Por isso a solidão parece ser outra característica desse nível. Se alguém vagar pelo nível 0 por dias, sem cair em armadilhas ou atalhos, pode alcançar o nível 1. O nível 1 é mais escuro que o nível 0 e apresenta uma arquitetura mais industrial, com sons mecânicos que podem ser ouvidos por todo o lugar, gerando ecos e a consequente paranoia. O nível lembra um armazém escuro e lúgubre de filme noir, com névoa baixa e poças de água. Neste lugar, as luzes não apenas piscam de forma intermitente, mas chegam a se apagar completamente de maneira abrupta. As consequências disso? Bem, nada boas. Com as luzes apagadas, as criaturas aparecem. E isso significa uma só coisa: você está condenado. Também pode acontecer de o azar te levar até o nível 2, um lugar onde, infelizmente, você também estaria condenado. As paredes do nível 2 estão cheias de tubulações. Os sons indecifráveis aumentam, junto com a temperatura, umidade e sensação de sufocamento. É normal transpirar nesse ambiente carregado e sufocante. Aqueles que sobreviveram ao nível 2 e conseguiram voltar para algum dos outros níveis não foram muito específicos ao relatar a experiência. Eles apenas sugerem que a gente mantenha a calma. A maneira de escapar dos Backrooms é assumindo que vai ser sua casa para sempre.
As criaturas que aparecem por lá são mais propensas a se esgueirar pelas sombras e são implacáveis. O nível 2 lhes dá mais segurança, já que lá se sentem mais à vontade. Neste nível, as criaturas muitas vezes brincam com o viajante, sabendo que têm o controle. Costumam se divertir, dando às suas presas a ilusão de que vão conseguir escapar. Os backrooms explicados em 3 níveis mudaram rapidamente. Alguém logo mencionou subníveis ou salas específicas que podem aparecer nos níveis, se alguém procurar com dedicação. Outro mencionou que até existem pontes que levam a outros níveis alternativos que, por sua vez, levariam a outros níveis. E assim até o infinito. Isso é o que se conhece como a versão estendida dos backrooms. E se até aqui vocês acharam minimamente assustador, deixem-me dizer que ainda não contei nada para vocês. A versão expandida dos backrooms sugere níveis infinitos, sempre sendo investigados e criados. Esta versão mostra os backrooms como um sistema mais flexível e vivo, com níveis que se desdobram e se retorcem. Agora não haveria apenas atalhos ou armadilhas, mas também anomalias, tanto físicas quanto espaço-temporais. Cada nível tem um tamanho diferente, diferentes níveis de segurança e diferentes formas de interação com o visitante casual. Alguns níveis são lares para comunidades sustentadas de sobreviventes, que começaram a se reunir à medida que foram se encontrando. Outros níveis são mortais para os viajantes. Muitos outros níveis são até mesmo mortais para qualquer tipo de vida. E lá nem mesmo sobrevivem as entidades que, em outros níveis, são o último elo da cadeia alimentar. Alguns níveis parecem mais familiares do que outros, alguns parecem paisagens não terrestres ou representam edifícios que, sem dúvida, foram construídos por outras civilizações. Alguns são silenciosos e estáticos demais, e neles tudo parece igual. Em outros reina o caos. Bastam alguns segundos entre suas paredes para enlouquecer você. Os níveis podem mudar com o tempo, ou até mesmo deixar de existir. Sempre que isso ocorrer, um novo espaço substituirá o anterior. Cada nível tem um número, mas ele não indica nada especial sobre o nível. Não há como percorrer os níveis de uma maneira pré-definida. As redes de conexões são tão misteriosas quanto os próprios níveis. Essa teoria não nega os 3 níveis da anterior. Ao nível 0 ele chama de vestíbulo, a zona habitável. O nível 2 aparece como sonho de encanamentos. Supõe-se que existam outros 6 níveis principais, mais frequentes entre os errantes. O nível 3 é a estação elétrica, o 4, o escritório abandonado, o 5, o hotel, o 6 é o terrível, as luzes apagadas. Mas eles não têm qualidades distintivas suficientes para serem rotulados com seu próprio número. Muitos subníveis continuam com o tema do seu nível principal, embora com uma diferença. Os níveis anômalos são misteriosos, sem número definido, e seus registros são defeituosos ou incompletos. Isso significa que foram mencionados em algum momento, mas essas informações não foram corroboradas por mais ninguém. Eles são denominados por meio de símbolos, valores numéricos exagerados ou sua característica mais distintiva. Embora não sejam necessariamente mais perigosos, esses lugares geralmente ignoram as regras. Cada nível normal tem uma classificação que define sua dificuldade de sobrevivência. 0 significa que é seguro, 5 significa que é o mais perigoso. No entanto, alguns níveis subvertem isso, como o nível 611, que tem uma classificação alternativa de zonas de caça. As entidades são os principais habitantes, e a vida nos backrooms, além dos andarilhos, elas podem ser desde dóceis até extremamente perigosas. É importante conhecer as principais entidades para garantir sua segurança, enquanto você perambula pelos backrooms. Mas além de níveis e criaturas, imagino que vocês estão se perguntando: existe uma maneira de encontrar uma porta para os backrooms? Existem pistas que podem nos ajudar a encontrar esse lugar-chave? Mas antes de falar sobre isso, este é um bom momento da história para conhecermos uma das pessoas que mais colaborou. Para a geração dos mitos dos backrooms, estamos falando de Kane Parsons. Em 7 de janeiro de 2022, o interesse pela tradição dos backrooms foi reforçado quando um usuário do YouTube chamado Kane Pixels Parsons
publicou um vídeo curto e viral sobre um operador de câmera que fica preso no nível 0. O curta-metragem foi intitulado The Backrooms Fan Footage. Hoje em dia, já ultrapassa 40 milhões de visualizações e seu diretor tinha apenas 16 anos quando o filme foi lançado. O curta simula uma gravação de 1996, onde um jovem cinegrafista chega ao local por acidente, fugindo de entidades e entrando em outros níveis. O filme usa filmagens live action, 3D no Blender e outras técnicas para criar efeitos, como o movimento de câmera estável com filtro Video Home System. Categorizado por alguns como horror analógico, o curta recebeu vários elogios. Alguém chegou a mencioná-lo como o vídeo mais assustador da internet. Parsons também publicou outros 9 vídeos relacionados com Backrooms, em ordem não cronológica: terceiro teste, primeiro contato, pessoas desaparecidas, vídeo informativo, relatório de autópsia, movimento detectado, protótipo, armadilhas, relatório e, por último, apresentação. Esses vídeos focam na Fundação Async, que busca acessar as backrooms para suprir necessidades residenciais e de armazenamento. Com um vídeo informativo que se refere à localização, como o projeto KB31, muitos afirmam que, enquanto o mito do Slenderman chegou às telas com um filme que, na maioria dos casos, decepcionou os seguidores do mito, Parsons não só sabe como representar os backrooms, mas sua visão sobre eles é amplamente aceita pela comunidade em geral. Considerado por muitos como um especialista em backrooms, ele já disse alguma vez: "Esse é o tipo de coisa que eu quis fazer desde que me lembro por gente. Sempre quis contribuir ao ver mistérios da internet surgirem e as pessoas desvendando-os." O criador afirmou diversas vezes que sua própria criação o assustava. Frequentemente, os clipes que ele usa corrompem e criam ilusões mais assustadoras do que o planejado. Como se os backrooms estivessem se criando sozinhos, Parsons fez outra contribuição muito significativa para os seguidores do mito. Em um vídeo, o artista deixou um longo número como pista. Depois de horas de investigação, um fã descobriu que o número correspondia ao número International Standard Book Number de um livro, mas não de um livro qualquer. The Yellow Wallpaper é um conto da escritora norte-americana Charlotte Perkins Gilman, publicado pela primeira vez em janeiro de 1892 na The New England Magazine. É considerada uma importante obra inicial da literatura feminista norte-americana, por sua ilustração das atitudes em relação à saúde mental e física das mulheres no século XIX. Contada em primeira pessoa, a história reúne entradas de diário, escritas por uma mulher cujo marido, médico, alugou uma velha mansão para o verão. Renunciando a outros cômodos da casa, o casal se muda para o antigo quarto das crianças no andar de cima. Como forma de tratamento, o marido proíbe a mulher de trabalhar ou escrever e a incentiva a se alimentar bem e tomar bastante ar fresco, para que ela possa se recuperar do que ele chama de uma depressão nervosa temporária, uma leve tendência histérica, um diagnóstico comum e infame. Nas mulheres daquela época, a narradora dedica muitas entradas do seu diário para descrever o papel de parede do quarto, sua cor doentia, seu cheiro amarelado, seu padrão estranho e inquietante, como uma corrente interminável de cogumelos venenosos, brotando e brotando em intermináveis circunvoluções. Ela também se incomoda com as manchas amarelas que ele deixa na pele e roupas de quem o toca. Ela diz que quanto mais tempo se passa no quarto, mais o papel de parede parece mudar, especialmente à luz do luar. Logo, a mulher começa a ver uma figura no desenho, chega a acreditar que uma mulher rasteja de 4 atrás do papel de parede. Como tudo termina? Isso deixo para vocês descobrirem. O importante é que muitos começaram a comparar o papel de parede amarelado, que é descrito no conto, com o que aparece na foto que deu origem ao mito. E se esse conto de terror, que é considerado uma joia da literatura gótica e do qual o próprio Lovecraft era admirador, é, na verdade, o testemunho precoce de uma porta para os backrooms se manifestando? As opiniões são divergentes, embora Kate Pixel seja um ícone no mundo dos backrooms. Existe outro vídeo notável para a mitologia dos próprios backrooms, um vídeo que inclusive foi lançado antes, um vídeo que para muitos se tornou cult. Em 26 de outubro de 2019, o usuário do YouTube Ivan Royalty lançou um vídeo chamado Into the Backrooms. Ele também tem sua própria continuidade, separada da tradição geral dos backrooms.
e conta da história do policial James Richmond, que responde a uma solicitação de verificação de existência social. De um homem que menciona que sua esposa desapareceu, Richmond descobre uma porta aberta na residência do sujeito e acaba caindo através de uma falha no nível 0. O vídeo foi desenvolvido através de modificações no Grand Theft Auto. Tanto Ivan Royalty quanto Kane Pixels têm, por sua vez, uma visão muito semelhante. Com relação ao motivo pelo qual os backrooms são tão atraentes para eles, há nos backrooms uma nostalgia muito representativa dos novos tempos. Seguindo essa lógica, os backrooms seriam tão populares, porque de certa forma são a fotografia de um passado que já não existe, que muitos não chegaram a vivenciar completamente, mas conseguiram tocar com seus sentidos. Os backrooms. Saudade do que nunca vivemos. Ao mesmo tempo, o diretor explica que, segundo sua visão, muitas pessoas cresceram. No estranho período de transição da década de 2000, onde as coisas do passado permaneceram quase sem mudanças, sem manutenção, sem renovação. Não é coincidência que certos níveis das backrooms se passem em videoclubes ou fliperamas. Coisas que as novas gerações não viveram completamente, e representam um momento específico da cultura, um momento em que muitas das coisas que hoje dão vida ao imaginário popular acabariam sendo definidas. Seriam então os backrooms, uma vasta biblioteca visual do que já não existe, mas que nunca vai embora de verdade. Será que os tempos modernos passam tão rápido que o passado não teve tempo de ser apagado, e esse backup tomou forma? De longos e longos corredores. E além da sua descrição, qual foi a gênese dos backrooms? Eles sempre estiveram com a humanidade ou algo os gerou? Essas são as perguntas que mais intrigam aqueles que coletam informações constantes sobre o assunto. E agora veremos as conclusões a que eles chegaram. No entanto, antes disso, vamos passar para outro tema importante que nos diz respeito hoje. Como entrar nos backrooms? Bem, anotem aí, porque é muito simples. Como não clipear? Sim, exatamente isso que acabei de dizer, não clipear. E o que quero dizer quando falo em não clipear? Bem, vou contar pra vocês. O no-clip é um termo comumente usado em videogames. No Doom 2, por exemplo, dava para usar o truque de não clipear. Mas, o que isso significa? Para entender, é preciso saber que na programação de videogames, objetos têm movimento absoluto, a não ser que o espaço seja restrito, mostrando, por exemplo, uma parede para eles. No jogo Doom, o truque de não clipping não permitia que nosso jogador atravessasse as paredes, e assim, passasse pelos níveis, como se fossem invisíveis ou estivessem em outro plano. Como curiosidade, se no Doom fosse usado o truque de não clipear, contra o chefe final era possível encontrar a cabeça sem corpo do diretor do jogo, John Romero. Atirar na cabeça era a maneira de vencer. Para entrar nos bastidores é preciso fazer no clipe fora da realidade. Não há método garantido para isso, pois ocorre de forma inconsistente. No entanto, há algumas dicas para aumentar as chances de entrar nos bastidores. Um dos métodos é encontrar uma falha. Assim como em Matrix, os erros da realidade eram notados por um déjà vu. Aqueles que procuram falhas que possam levá-los aos bastidores precisam, antes de tudo, seguir seu instinto. E é que as falhas costumam habitar esse tipo de lugar, que geralmente nos causam medo, perigo ou estranheza. Esses lugares típicos que nos deixam arrepiados. Uma vez que localizamos um desses lugares, precisamos procurar paredes, que são de um tom mais escuro do que o normal, ou que não parecem projetar sombra. Portas que não existiam antes e parecem estar fora do lugar, ou objetos danificados, geralmente antigos. Ter uma interação com essa parede, porta ou objeto pode nos levar de um segundo para o outro a um backroom. Alguns podem chegar aos backrooms acidentalmente na primeira tentativa, enquanto outros podem levar centenas ou até milhares de tentativas. Ninguém saiu oficialmente dos backrooms. As informações sobre eles são carregadas por pessoas que de alguma forma conseguem entrar em contato com aqueles que conseguiram entrar. Ou então fazem parte de grupos que investigam o fenômeno. Há algum tempo, como já mencionamos, alguns dizem ter estado nas backrooms em sonhos, outros se lembram delas de alguma outra vida. Muitos já têm seus suprimentos e buscam diariamente acessar esse outro lado, por instinto suicida ou vontade de desvendar os mistérios ocultos nesses recantos. Isso nos traz de volta a incógnita que deixamos em aberto há poucos minutos. Como se formaram os backrooms?
Diversas teorias foram criadas por fãs desse creepypasta. Alguns dizem que os backrooms são uma realidade alternativa, conhecida como realidade estilhaçada. Criada no Big Bang, ela coexiste com o nosso universo. Outros dizem que se trata de uma simulação para a qual algumas pessoas são levadas sem saber. Outra teoria religiosa afirma que os backrooms seriam o inferno, enquanto outra sugere que são um sonho lúcido coletivo. Para Kane, pixels, backrooms mal gravados, atraente para aqueles com uma lembrança borrada do final dos anos 90 e início dos anos 2000, isso indica que essa rede de túneis seria apenas uma projeção de memórias fragmentadas. Um banco de dados universal ao qual podemos acessar por um erro do sistema. Para outros, os backrooms são algo parecido à costura da realidade, a bainha que permite que todas as partes continuem conectadas. Seja qual for a explicação que quisermos aceitar, ainda há algo que intriga aos mais curiosos e a um grande grupo de profissionais. Por que essas imagens possuem tanto poder sobre nós? Muitos psicólogos e sociólogos estudaram o fenômeno dos backrooms. Por que ver esses corredores gera tanto vício e um sentimento de vivência compartilhada entre a maioria das pessoas que os observam? A explicação para isso estaria no conceito de liminalidade, do latim limes, limite ou fronteira. O conceito de liminalidade é uma noção desenvolvida no livro Ritos de Passagem, de Arnold van Gennep. Refere-se ao estado aberto e ambíguo típico da fase intermediária do movimento. É ocupar um espaço entre algo que passou e o que ainda virá. Trata-se, portanto, do momento que permite a passagem entre uma condição e outra. Doença, adolescência, entre sono e vigília ou loucura passageira são estados liminares, assim como também são as viagens, seja por prazer ou por necessidade. Como alguns já devem ter percebido, também existem lugares liminares, como aeroportos ou prisões. Mas também os famosos corredores. Lugares que têm como objetivo serem transitados, lugares geralmente sem janelas, que existem apenas para conectar um destino ao outro. Lugares pelos quais passamos a vida toda sem parar. Esses lugares marcam nosso cérebro de forma única, e ao vê-los em fotos, percebemos que os reconhecemos. Mas é difícil aceitar de onde, já que seria um não lugar. Isso explicaria o fanatismo recente pelos backrooms, ou existe outro motivo? Os backrooms viraram um grande exemplo de lenda urbana. Criados por uma enorme comunidade online, são uma construção colaborativa que superou em muito seus antecessores. Assim como a Fundação SCP, os backrooms são uma ideia que seduziu tanto os mais jovens quanto aqueles que já navegam na internet há décadas. A sensação que se repete é a de algo que de alguma forma nos envolve a todos. No entanto, assim como acontece com o universo do horror cósmico, os backrooms não são um lugar amaldiçoado que possamos vencer. Apelando à nossa vontade ou aos nossos aprendizados, o backroom não oferece possibilidade de salvação. É a certeza de que há algo além da nossa realidade. Mas a confirmação, por sua vez, de que o que existe do outro lado é incompreensível e sem um propósito determinado. Ou pelo menos é o que parece. Sobre a foto que originou os comentários sobre os backrooms e iniciou essa história. Muitos tentaram rastrear sua origem, mas uma das últimas conclusões é que ela pode ter sido criada por um sistema de simulação. Alguém chegou a sugerir então que a foto foi colocada ali por uma máquina de propósito, como uma espécie de isca, para que um grupo de humanos desse vida a toda essa loucura de túneis interconectados. O resto é fácil de deduzir. Os humanos, presos pela curiosidade, caímos na armadilha e agora já é tarde para qualquer coisa. Os backrooms chegaram e é para ficar? Por aqui termina o vídeo de hoje, espero que tenha interessado a vocês. Se vocês chegaram até aqui, por favor, convido vocês a deixar o like, se inscrever caso ainda não tenham feito isso e ativar as notificações. Além disso, convido vocês a deixar seus comentários se ultrapassarmos o limite de 3.000 comentários. Neste vídeo, vamos fazer uma segunda parte sobre os backrooms, nos aprofundando mais sobre as criaturas que supostamente habitam esses lugares. Porque há muito mais para falar sobre esse tema. É um tema muito grande. Então convido vocês a deixarem seus comentários aqui embaixo. Eu deixo alguns vídeos aqui para vocês continuarem maratonando.
Quero agradecer, antes de terminar, a todos os membros do canal que estão aparecendo aqui ao meu lado, porque sem eles nada disso seria possível. Muito obrigado pela contribuição de vocês para este canal. Devemos a essas pessoas a realização de documentários extensos que demandam muita pesquisa, muito trabalho tanto do roteirista quanto do editor, e também da minha parte e de toda a equipe que compõe este canal, e do outro canal, O Dia Que. Então é graças a vocês que podemos continuar com esse tipo de conteúdo. Muito obrigado, estamos muito agradecidos. Se quiserem se juntar, tem o botão aqui embaixo. E com apenas $1 por mês, vocês nos ajudam muito a continuar fazendo este vídeo, que geralmente são desmonetizados ou ocultados nas recomendações por parte do YouTube. Obrigado a todos que colaboram mensalmente com o canal. E também digo que, se quiserem deixar sugestões para um possível caso, um possível vídeo, convido vocês a deixarem seu comentário aqui embaixo. Sem mais a dizer, me despeço. Sou Magnus Mephisto, até o próximo vídeo. Adeus.